Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Moacir, sou do interior do Ceará, das terras secas de Quixadá. O caos que eu vou contar não aconteceu comigo diretamente, mas sim com o meu avô, o velho Antônio Severino, um homem de coragem e sabedoria que desbravou os sertões na sua juventude. Esse relato dele foi contado em nossa família e para conhecidos daqui. O padre, aqui da época, disse que chegou a enviar esse relato até aos bispos em São Paulo, que disseram que levariam ao Vaticano. Parece que era algo que estava acontecendo com bastante frequência na época, e o Vaticano estava achando que teria um levante do inimigo. Isso eu não sei e não posso comprovar. Eles escondem tudo de nós. Mas sei do relato e acredito no meu avô. Ele, apesar de ser simples, era um homem extremamente culto. Lia mais de 20 livros por mês. Livros que ele pegava na igreja e na prefeitura da cidade. Ele gostava de ler desde os seus 10 anos. Sua aparência de homem simples do sertão enganava o homem culto que ele era. Vou te contar do jeito que ele me contou, porque é a única forma de você sentir o peso do que ele viveu. Ele disse que, por muitos anos, aquilo simplesmente desapareceu da mente dele, como se nunca tivesse acontecido. Mas, uma noite, tudo mudou. Ele teve um sonho com um anjo. Esse anjo olhou nos olhos dele e falou: "Você vai lembrar de tudo, cada detalhe, cada vírgula." E foi como se um baú trancado tivesse sido aberto. Agora, o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele viveu, está prestes a ser revelado. Então prepare-se, porque a partir de agora é ele quem vai contar. Lá pelos idos dos anos 60, eu era um rapaz, sem família constituída ainda. O mundo era o meu quintal, e eu adorava viajar pelos confins do Ceará, caçando e explorando cada canto que pudesse. Nunca fui de acreditar em lendas ou histórias de assombração. Achava que eram apenas conversas para assustar os mais medrosos. Eu andava pelas matas fechadas, mesmo à noite, sem temer cobra, onça ou qualquer outro bicho que pudesse aparecer. Eu era daqueles cabra-macho do sertão, que não se intimidavam com nada. Numa dessas aventuras, decidi ir até um vilarejo, chamado Pedra Branca, que ficava a uns bons 80 quilômetros da minha terra. Eu ouvi dizer que lá haveria uma festa em homenagem ao padroeiro, São Sebastião, e pensei que seria uma boa oportunidade para conhecer gente nova, provar comidas diferentes e, quem sabe, arrumar um trabalho temporário. Preparei minha matuta com um pouco de carne seca, farinha e rapadura, e enchi o cantil com água fresca. Peguei minha velha espingarda, companheira de muitas jornadas, coloquei minha faca na cintura e saí de casa, ainda antes do sol desapontar no horizonte. O caminho era longo e desafiador. O sol do sertão não perdoa, e o chão seco levantava poeira a cada passo que eu dava. As poucas sombras que encontrava eram de árvores retorcidas pela seca, mas, ainda assim, serviam para um breve descanso e um gole d'água. Depois de algumas horas de caminhada, encontrei um viajante que vinha na direção oposta. Era um homem de idade, com roupas gastas pelo tempo e um chapéu de palha que escondia parte do seu rosto. "Bom dia, companheiro." "Dia", respondeu ele, com a voz rouca. "Sabe me dizer se estou no caminho certo para a Pedra Branca?" Ele levantou a cabeça, revelando os olhos penetrantes que pareciam enxergar além. "Está sim, mas ele aconselha não seguir viagem hoje." "E por que não? O tempo está bom e ainda é cedo." "Dizem que por essas bandas, quando a lua cheia aparece, coisas estranhas acontecem. Melhor procurar abrigo antes que anoiteça." Eu dei uma risada.
Meu amigo, não acredito nessas histórias. Agradeço o conselho, mas vou seguir meu caminho. Ele apenas balançou a cabeça e continuou andando. Achei aquilo curioso, mas não dei muita importância. Segui em frente, determinado a chegar ao vilarejo antes do anoitecer. Conforme o dia avançava, o cansaço começou a pesar. Decidi parar um pouco para comer e descansar à sombra de um juazeiro. Enquanto mastigava um pedaço de carne seca, fiquei observando o horizonte. O sol já começava a descer e a noite vinha chegando. Levantei-me e continuei a caminhada, mas percebi que o tempo parecia mudar. Nuvens escuras surgiam no céu e uma brisa fria começou a soprar. Estranho aquilo, pois não era comum naquela época do ano. Depois de mais algumas horas, a noite caiu mais rápido, muito mais rápido do que eu esperava. A lua cheia surgiu imponente no céu, iluminando a trilha que seguia. Decidi apertar o passo para encontrar algum lugar onde pudesse passar a noite, já que não seria prudente continuar andando no escuro. Enquanto caminhava, sob a luz da lua, notei que a vegetação ao redor parecia diferente. As árvores tinham formas retorcidas e o silêncio era absoluto. Apenas ouvia meus passos sobre o chão. Eu comecei a sentir um arrepio na espinha, uma sensação de que algo não estava certo. Após alguns minutos, avistei, ao longe, uma construção. Era uma casa simples, de taipa, com um telhado de palha já gasto pelo tempo. Havia uma luz fraca escapando por uma das janelas. Pensei comigo mesmo que poderia pedir abrigo ali por aquela noite. Apressado, segui em direção à casa. Ao me aproximar, bati palmas e chamei. "Oi de casa, tem alguém aí?" Uma voz masculina, firme e serena, respondeu de dentro. "Entre, homem, a porta está aberta." Empurrei a porta que rangeu levemente. Lá dentro, um homem de aparência simples estava sentado à mesa. Seus olhos escuros encontraram os meus e ele esboçou um leve sorriso. "Boa noite, senhor," cumprimentei. "Estou de viagem e a noite me pegou no caminho. Será que poderia me oferecer abrigo por essa noite?" Ele assentiu com a cabeça positivamente. "Claro, viajante. A noite no sertão não é lugar para se estar sozinho. Sinta-se à vontade." Agradeci e me sentei à mesa. A casa dele era simples, mas muito aconchegante. Ele me ofereceu um prato de sopa quente e um pedaço de pão. A fome apertava e eu comecei a comer. "A sopa está muito boa," elogiei. "Eu fico feliz que tenha gostado," respondeu ele, mantendo o olhar fixo em mim. Terminei a refeição e me recostei na cadeira, sentindo o calor da comida me aquecer por dentro. "Agradeço pela hospitalidade. O meu nome é Antônio, a propósito." "Prazer, Antônio. Pode me chamar de Santiago." Um silêncio se instalou por alguns instantes. Notei que ele continuava me observando atentamente. "Então, Antônio, o que o traz para essas bandas?" "Eu estou a caminho de Pedra Branca, para a festa de São Sebastião. Ouvi dizer que é uma celebração bonita, com muita gente e muita animação." "Ah, sim, já estive lá algumas vezes. É um evento que atrai muitas pessoas da região. É muito bonito." Eu observei ao redor e notei que a casa tinha alguns objetos curiosos. Havia livros antigos empilhados em um canto e instrumentos musicais artesanais e pinturas que retratavam paisagens do sertão. "Vejo que o senhor tem gosto por artes e literatura," comentei, apontando para os livros. "Ah, sim, eu gosto muito de ocupar meu tempo com leituras e música. Ajuda a mente a viajar além dessas terras áridas." Eu estava curioso, então levantei-me e aproximei-me dos livros. Notei que muitos eram escritos em línguas que eu não conhecia.
Essas obras parecem bem antigas. Onde as conseguiu? Ele observou atentamente antes de responder. Algumas encontrei em viagens pelo mundo. Outras são herança de família. O senhor já viajou muito? Viajou pelo mundo? Sim, já percorri muitos lugares, Antônio. O mundo é vasto e cheio de mistérios. Havia algo na maneira como ele falava que prendia a minha atenção. Eu sempre tive vontade de conhecer além do sertão, mas as circunstâncias nunca permitiram. Meu sonho é rodar o Agreste de baixo a riba, experimentar tudo e depois ganhar o mundo. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir chegar tão longe. E o que te impede? A vida na roça é dura. O trabalho na terra exige dedicação e minha família depende de mim. Eu te entendo, mas às vezes é importante seguir nossos desejos, descobrir novos horizontes. O silêncio se estarou por alguns instantes, então eu decidi mudar de assunto. E o senhor não sente falta de ter uma família por perto? O seu olhar se perdeu por um momento. Então ele respondeu: a solidão pode ser uma companheira e tanto, mas aprendi a apreciar a liberdade que ela proporciona. Eu resolvi então falar sobre algo que sempre me interessou. O senhor mencionou que gosta de leituras. Já teve oportunidade de ler a Bíblia? Ele sorriu de canto. Já li sim. É um livro cheio de histórias fascinantes. De todos os livros que eu li, é o mais profundo. Uma pena, a fé sem limites ter criado partes sem sentido. Mas a maioria das passagens são lindas e perfeitas. É um manual do comportamento humano. Então eu respondi: sim, e eu gosto especialmente das parábolas de Jesus. Elas trazem ensinamentos profundos. Concordo. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é uma lição sobre perdão e redenção. Surpreso, notei que ele conhecia bem as Escrituras. Também é uma das minhas favoritas. A forma como o pai recebe o filho de volta, mesmo após tudo o que aconteceu, é muito tocante. E o que me diz das histórias de Jó? Perguntou ele, inclinando-se levemente. A paciência e a fé de Jó, diante de tanto sofrimento, são admiráveis. Mostra como a confiança em Deus pode superar qualquer adversidade. Ele olhou fixamente para mim. Mas você não acha injusto que um homem justo sofra tanto apenas para ser testado? Pensei por um momento e respondi: talvez seja difícil de compreender, mas acredito que existem propósitos maiores além do nosso entendimento. Ele sorriu novamente. É uma visão interessante, muito discordada por alguns e aceita por outros. Nessas partes que te digo que a fé atrapalhou sua escrita. Mas enfim, e sobre Lúcifer, o anjo caído? O que pensa dessa história? Eu senti um leve desconforto com a pergunta. Deus me ampare e me livre desse cabra. Desafiou Deus e se deu mal. Mas, como você me disse, serviu de lição. Nos alerta sobre o orgulho e a desobediência. Lúcifer foi expulso do céu por desafiar a autoridade divina. Exato. Mas já pensou na perspectiva dele? Alguém que busca conhecimento e questiona as ordens estabelecidas? Eu não acredito nisso não. Não se deve de respeitar nossos pais. Imagina Deus, que criou tudo. E além do mais, ele trouxe o mal ao mundo. Eu retruquei. Seu Santiago apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Talvez o mal e o bem sejam faces da mesma moeda. Depende do ponto de vista. O ambiente parecia ter ficado mais pesado. Decidi tentar aliviar a tensão. São questões difíceis. Acredito que nossa missão é seguir os ensinamentos que nos foram dados e fazer o bem. Ele assentiu lentamente com a cabeça. Você é um homem de fé, Antônio. Isso é raro hoje em dia.
A fé nos dá esperança em tempos difíceis. Não se vive sem fé no sertão. É o que nos move, é o que nos dá força para seguir em frente e aguentar o dia a dia nessa seca dos infernos. Ele se recostou na cadeira. Eu o que diria se encontrasse alguém que desafiasse tudo o que acredita? Eu não entendi, respondi. Digo, se fosse confrontado com verdades diferentes, com conhecimentos além do que a humanidade possui. Eu ri meio sem graça. Eu acho que eu teria dificuldade em aceitar, mas sempre estou disposto a aprender. Seus olhos pareciam brilhar mais intensamente. Isso é bom. A abertura para o novo é o que impulsiona o progresso. Eu vou te contar algo que poucos sabem. Li um livro muito antigo que se perdeu no tempo. Eu quero que compreenda que há mais do que imaginamos. Santiago ajeitou-se na cadeira e sua voz ganhou um tom grave, carregado de uma sabedoria sombria e antiga, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por milênios. Lá nos tempos antigos, Antônio, quando o mundo ainda era jovem, os anjos caminhavam entre os homens. Eram guardiões silenciosos, encarregados de observar e proteger a criação do Altíssimo. Mas havia um deles, o mais belo e poderoso de todos, que já não se encontrava mais entre os céus. Lúcifer, um anjo caído, aquele que havia sido expulso pela sua rebeldia, agora habitava as sombras, sempre à espreita, sempre atento ao que acontecia na terra. Lúcifer não tinha mais o brilho que um dia ostentara, mas ainda possuía uma mente astuta e um desejo insaciável de provar que a criação de Deus era tão falha quanto ele sempre acreditou. Sabia que não podia se aproximar do Altíssimo, nem mesmo dos anjos que serviam a ele diretamente. Então, ele se voltou para aqueles que caminhavam entre os homens, os anjos enviados para guiar e proteger os mortais. Ele não se revelou a eles, não precisou. Lúcifer conhecia as fraquezas do coração como ninguém. Sabia que bastava uma pequena sugestão, um sussurro disfarçado de pensamento para plantar a semente do desejo. E foi o que ele fez. A cada noite que passava, enquanto os anjos observavam as filhas dos homens dançarem ao redor de fogueiras, Lúcifer estava lá, invisível, sussurrando. Vejam como são belas, como são livres. Por que não experimenta um pouco dessa liberdade que Deus lhe nega? Esses sussurros, tão sutis e persistentes, entraram nos pensamentos dos anjos, e um a um eles começaram a ceder. Aproximaram-se das mulheres mortais, envolveram-se com elas, e dessa união proibida nasceram gigantes, criaturas poderosas, que não pertenciam nem ao céu e nem à terra. Com o passar do tempo, esses gigantes tornaram-se tiranos, trazendo caos e violência ao mundo. Eram a encarnação de um desequilíbrio que a criação jamais deveria ter conhecido. Enquanto o mundo se transformava em um cenário de desordem e destruição, os anjos, que haviam caído em tentação, começaram a perceber o que haviam feito. Mas já era tarde demais. A corrupção espalhou-se como uma praga, e o coração dos homens tornou-se tão escuro quanto o daqueles que o haviam corrompido. O céu, que antes observava a criação com amor e compaixão, agora olhava para baixo com tristeza e raiva. E foi nesse momento que o Altíssimo decidiu agir, com um pesar infinito. Ele determinou que a terra seria purificada pelas águas, um dilúvio que lavaria o mundo, apagando toda a corrupção que havia se espalhado. As chuvas começaram a cair, e enquanto os rios transbordavam e o mar invadia as terras, tudo o que era impuro foi engolido pelas águas. Mas, enquanto o dilúvio fazia o seu trabalho, houve alguém que não fugiu,
e não buscou abrigo. Lúcifer permaneceu, não em forma física, mas ali, nas sombras, do caos que ele mesmo havia provocado. Enquanto os homens gritavam e os gigantes tentavam lutar contra as ondas, ele observava tudo, como um maestro assistindo ao fim de sua sinfonia. As águas continuaram a subir, até que nada mais estava além de um vasto oceano cobrindo a terra. Lúcifer, silencioso, esperou. E quando o dilúvio finalmente recuou, e quando o mundo começou a emergir das profundezas, ele levantou o olhar para o céu, com um sorriso que não era de alegria, mas de um orgulho frio e calculado. Ele não precisava que Deus soubesse de sua presença, não precisava de aplausos ou de reconhecimento. Tudo o que ele desejava estava ali, naquele momento. Saber que ele, sozinho, havia plantado a semente da destruição e forçado o próprio Criador a destruir a sua obra. E naquele instante, enquanto as primeiras faíscas de vida começaram a ressurgir na terra, Lúcifer se sentiu maior do que jamais fora, pois soube que, mesmo sem ter levantado uma única mão, havia moldado o destino da humanidade. E com esse pensamento, ele se escondeu novamente nas sombras, satisfeito com o caos que havia deixado para trás, sabendo que, um dia, os homens seriam novamente tentados a cair, e ele estaria lá para sussurrar, sempre à espera. Santiago parou, e o silêncio que se seguiu parecia mais profundo do que qualquer silêncio que eu já havia experimentado. A chama da vela tremulou, e por um breve momento tive a sensação de que, de alguma forma, Lúcifer ainda estava por ali, ouvindo atentamente, esperando pela próxima oportunidade de plantar sua semente. Quando ele terminou, eu fiquei paralisado. Não era só mais uma história. A forma como ele falou, aquele olhar, era como se tivesse visto tudo com os próprios olhos. Eu senti um frio percorrer minha espinha e tentei disfarçar o medo. Santiago, tentei falar, mas minha voz saiu trêmula. Ele apenas sorriu, como se soubesse mais do que qualquer um que eu diria. Então ele disse: "Descanse, Severino", disse ele. "Já está tarde, vá dormir." Eu me levantei, quase tropeçando nas próprias pernas. Ok, vou me deitar. E fui para minha cama de palha, deitando de olhos abertos, encarando o teto, tentando afastar a sensação do que tinha ouvido algo que jamais deveria ter sido contado. Deitado, tentei pegar no sono, mas as palavras de seu Santiago não saíam da minha cabeça. Havia algo inquietante na maneira como ele falava sobre as questões tão profundas. Decidi rezar um pouco, como fazia todas as noites antes de dormir, para acalmar o espírito. Comecei a murmurar baixinho: "Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome." Antes que pudesse continuar, ouvi a voz de seu Santiago atrás de mim: "Por favor, não faça isso." Virei-me surpreso. "Desculpa, não quis incomodar. Apenas tenho o hábito de rezar antes de dormir." Ele parecia desconfortável, quase perturbado. "Eu entendo, mas aqui não é necessário. Confie em mim." Achei aquilo estranho, mas não quis ser rude. "Tudo bem, se isso o incomoda, posso deixar para outra hora." Eu agradeço a compreensão. Para aliviar o clima, lembrei-me de algo que carregava comigo. "Sabe, seu Santiago, pensei em lhe dar uma coisa em agradecimento pela hospitalidade." Coloquei a mão no bolso e retirei um pequeno crucifixo de madeira que minha mãe havia me dado. Era simples, mas carregava muita fé dentro dele. "É um crucifixo que minha mãe me deu. Gostaria que ficasse com o senhor." Ao ver o crucifixo,
o semblante de seu Santiago mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram e ele deu um passo para trás. Não é necessário, Antônio. Eu insisti, sem entender sua reação. Pois faço questão, é uma forma de demonstrar a minha gratidão. Ele ergueu a mão como se quisesse afastar o objeto. Já disse que não quero. Sua voz agora era mais grave, quase um rosnado. E eu fiquei confuso e um pouco assustado. Desculpe, eu não quis ofender. Ele respirava pesadamente e os seus olhos tinham um brilho estranho. Você não entende, não é? Disse ele com um tom ameaçador. Entendeu o quê? Perguntei dando um passo para trás. De repente, a chama da lamparina começou a vacilar, lançando sombra sobre as paredes. O ambiente ficou mais frio e uma sensação de perigo tomou conta de mim. Seu Santiago ergueu a cabeça e seus olhos agora estavam negros como a noite. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Humanos e sua fé cega, sempre interferindo onde não devem. O meu coração disparou. Quem é você? Balbuciei, já sentindo o medo tomar conta. Ele deu uma risada sombria. Eu pensei que fosse mais perspicaz, mas vejo que terei que me revelar. Sua forma começou a se alterar. A pele adquiriu um tom acinzentado. Chifres pequenos surgiram em sua testa. As mãos transformaram-se em garras afiadas e suas roupas pareceram fundir-se com seu corpo. Eu dei vários passos para trás, quase tropeçando. Meu Deus, ele não pode te ajudar agora, disse o demônio, avançando lentamente em minha direção. Sem pensar duas vezes, virei-me e corri em direção à porta. Você não pode fugir de mim. Consegui alcançar a porta e abrir com dificuldade. Lá fora, a noite estava mais escura do que nunca e um vento gelado soprava. Eu corri pelo caminho de terra, sem olhar para trás, ouvindo os passos pesados daquela criatura me perseguindo. Volte aqui! O demônio gritava, cada vez mais próximo. Minhas pernas doíam, mas o medo me impulsionava. Lembrei-me do crucifixo que ainda segurava firmemente na mão. Apertei-o contra o peito e comecei a rezar em voz alta. Ave Maria, cheia de graça! De repente, senti uma força me puxar para trás. O demônio havia agarrado a mim. Suas preces são inúteis, vociferou. Num ato de desespero, virei-me e encostei o crucifixo em sua mão. Um chiado agudo ressoou e ele soltou um grito de dor, recuando para trás. Aproveitei o momento e continuei correndo. Precisava chegar a um lugar seguro. Depois de correr por um tempo, que pareceu interminável, avistei ao longe um vilarejo de pedra branca. As casas simples e a igreja no centro eram um sinal de esperança. Entrei na primeira rua, ainda ofegante, e alguns moradores me olharam assustados. O que aconteceu, rapaz? Perguntou um senhor que varria a calçada. Eu preciso de ajuda. Um demônio. Ele está me perseguindo. Consegui dizer entre os suspiros. Os moradores se entreolharam preocupados. Venha, vamos levá-lo ao padre Joaquim, disse uma mulher, segurando meu braço. Fui conduzido até a igreja. Lá dentro, contei tudo o que havia acontecido ao padre, que me ouviu atentamente. Passei alguns dias no vilarejo, me recuperando do susto. Nunca mais vi o seu Santiago ou a casa onde ele morava. Eu levei o padre e alguns moradores lá, mas, simplesmente, ela não existia. Então, esse foi o relato do meu avô Antônio Severino. Como disse no começo, acredito que seu relato tenha chegado aos mais altos postos da igreja, mas isso ninguém saberá ao certo. Bom, eu espero que tenham gostado. Ele contou isso pra gente a vida inteira. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Olá, eu me chamo Bernardo,
tenho 34 anos e sou natural do Ceará, no interior do município Cruz. Esse caos ocorreu com meu avô e bisavô. Acho que lá pelas bandas da década de 50 ou 60. A cidade ainda nem tinha esse nome. Enfim, vou contar como se fosse ele falando. Assim ficará mais fácil para o entendimento de todos. Então, meu filho, naquela década eu ainda era moço jovem. Acho que tinha por volta de 21 ou 22 anos. Desde pequeno eu trabalhava com tudo. Era caçando, vendendo, plantando, tirando mato, enfim, de tudo mesmo. Eu era pau para toda a obra. Nesse dia eu estava voltando do bar do Tonho, com o meu pai. Tinha ido comprar algumas pingas para passar o tempo do feriado, pois passou um carro bem chique, oferecendo emprego um e a outro. Eu confesso que achei meio suspeito, mas eu e meu pai fomos até lá. O moço do carro disse que teria que trabalhar em uma obra perto ali do cemitério da cidade. Disse que era apenas para subir uns muros, pintar e essas coisas. Ele também disse que estava com muito problema de achar gente para continuar a obra. A obra estava parada há um tempão. O meu pai, nessa hora, interrompeu o homem e perguntou o porquê. O homem relutante respondeu dizendo que o povo que ia trabalhar e pegava a estradinha depois do cemitério sempre era seguido por alguma coisa. Aí, eles pediam demissão ou simplesmente nunca mais apareciam. Nessa mesma hora, eu olhei para o meu pai. Meu pai olhou para mim e falamos que aceitaríamos o emprego. Ele passou o horário e explicou o local bem direitinho. Disse que pagaria por diária e, melhor ainda, que teríamos dinheiro todo dia. Depois de acertar tudo com aquele suspeito homem, pegamos nossas cervejas e fomos em direção à nossa casa. Lembrando de que o homem havia dito. Nossa casa ficava próximo ao cemitério, então não teríamos problema em ir e voltar andando. Era como se aquele emprego fosse um presente de Deus. Aliás, nós dois que sustentava a casa estávamos desempregados. Chegamos perto da casa. Avistei minha humilde residência e realmente era humilde, como a maioria das casas daquela região, que o povo chama de rural. Era feita de tijolos com telhas e tudo mais. Chegava a ser até um luxo por ali. Só não era rebocada e não tinha piso. Lá, a gente criava algumas galinhas para nosso consumo e tudo mais. Assim que chegamos, tomamos pouca cerveja e logo fomos dormir, pois o trabalho começava cedo. Já no dia seguinte, acordei com o sol batendo na minha cara. Me levantei e vi que minha mãe já havia feito 2 marmitas para levar. Tomei um banho com água fria que estava no balde, me arrumei, botei minhas botinas e fomos em direção ao cemitério, para pegar a rua depois. Nossa casa ficava a poucos metros de lá. Acho que foram uns 10 minutos de caminhada até a gente chegar no local de trabalho. Pelo visto, fomos os primeiros a chegar, mas aos poucos foi aparecendo gente, alguns conhecidos nossos e outros não. O dono da empresa nos mandou continuar a obra e assim a gente fez. Quando chegou a hora do almoço, o patrão deu 2 horas de pausa. Eu e meu pai já tínhamos levado nossas marmitas, então comemos ali mesmo e passamos o resto das horas descansando. Já de noite, fomos os últimos a sair. O patrão ofereceu carona, mas a gente morava perto, então recusamos e fomos andando. Enquanto a gente conversava coisas bestas, eu comecei a escutar alguns passos do lado esquerdo do matagal. Pedi para meu pai ficar em silêncio e assim ele fez. Eram passos pesados. Eu e meu pai nos entreolhamos e apertamos o passo. Começamos a correr em direção à nossa casa. Chegamos lá quase sem fôlego de tanto correr. Decidimos não contar para ninguém. Aliás,
Minha mãe iria achar que a gente estava louco. Nos próximos dias, foram sempre a mesma coisa, apenas passos seguindo a gente. Acho que depois de uma semana, esses passos começaram a aparecer até de dia, mas a gente nunca via nada, apenas escutava e ficava com a sensação de estar sendo observado. Depois de um mês, meu pai adoeceu e eu tive que trabalhar sozinho. Confesso que eu já tinha me acostumado com aqueles passos, então não estava mais nem aí. Cheguei no trabalho e trabalhei feito um condenado. Só parei para comer e tomar água, e o resto foi mão na massa até anoitecer. De umas 7 da noite, o patrão liberou a gente. Peguei meu rumo, mas dessa vez sozinho. Mesmo sendo cedo da noite, confesso que passar por ali sozinho dava muito medo. Mal pisei naquela estrada e já comecei a escutar os passos. Minha respiração estava começando a pesar. Eu já estava injuriado com o que estava acontecendo. Peguei uma pedra do chão e joguei, só para ver o que iria acontecer. Não deu 5 segundos e alguém rebola aquela pedra de volta. Menino, foi perna pra te quero. Eu não parava de correr. Corria feito um doido. E aquilo dentro do matagal corria também. Quando cheguei em casa, não aguentei. Comentei tudo para minha mãe e meu pai. Eles escutaram atentamente, mas minha mãe caiu na gargalhada, enquanto meu pai percebeu que era sério e não riu. Ficou apenas parado. Minha mãe, vendo que estávamos sérios, parou de rir e disse que era algo impossível. Quando ela ia continuar falando, alguém joga algo na porta de casa. Todos nós ficamos com um certo medo. O meu pai, acamado no sofá, mandou eu ir olhar. Relutante, abri a porta e quando olhei para o chão, lá estava a mesma pedra que eu tinha jogado para o mato. Ou pelo menos era muito parecida. Peguei essa pedra e joguei o mais longe possível, voltando correndo para dentro de casa. Tranquei tudo e agora sim minha mãe acreditou no que eu estava falando. Se passaram mais alguns dias e meu pai finalmente ficou bom. Fomos para o serviço, trabalhamos normalmente e na boca da noite a gente voltou e novamente aqueles passos desgraçados. Resolvemos ignorar, era só não mexer com aquilo que aquilo não mexia de volta. Quando a gente chegou em casa, resolvemos que amanhã seria um dia de caçada, já que era feriado e queríamos comer alguma coisa diferente. Minha mãe, que estava buchada, disse que queria comer uma peba, um animalzinho que parece um tatu. Para nenhum de nós negar um desejo de uma grávida e amanhecer com ter-sol, decidimos ir naquela noite mesmo, já que não estava tão tarde. Mesmo cansados do trabalho, arrumamos nossas coisas e fomos na mata caçar essa peba. Levamos uma telha, um balde e uma saladinha. Era apenas disso que a gente precisava. Entramos na mata com nossos lampiões acesos e fomos seguindo reto. Mal sabia a gente que estava passando pelo matagal onde tinha aquela assombração que nos seguia. Montamos a armadilha perto de um lugar onde sabíamos que tinha. Cavamos um buraco e botamos o balde ali dentro. A telha ficou por cima e a saladinha ficou no meio da telha. Assim, quando a peba fosse pegar a salada, ele iria cair no balde. Não teria como fugir, pois o balde era de alumínio e não dava para cavar. Sempre fizemos isso. Então, subimos em uma árvore e ficamos esperando o danado aparecer. Pouco tempo se passou e a gente começou a escutar passos pela mata. Mas parecia caminhada de gente, de pessoa mesmo. Apagamos os lampiões e ficamos apenas observando, quase em total escuridão. Sorte nossa foi que a lua que iluminava pouca coisa, mas dava para o gasto. Os passos foram ficando mais rápidos, rodeava nossas árvores e eu já estava apreensivo sem conseguir ver o que era.
mas nenhum de nós dois fez nenhum barulho. Assim, não espantava o Peba, que poderia estar se aproximando da armadilha. Os passos pararam quando algo caiu dentro do balde, que fez um barulho até que alto, e só descobrimos que era um Peba quando escutamos os arranhões no balde. Então, realmente era um, e parecia ser bem gordo. Acendemos os lampiões novamente e descemos das árvores, nem lembrando mais do barulho de passos que tínhamos escutado. Quando meu pai tirou a telha, vimos que o Peba estava em uma posição estranha. Digamos que é meio impossível para um animal tão gordo ficar. O Peba estava em pé e de braços abertos. Isso era muito estranho. Nenhum animal daquele nunca ficou assim. Mas o macabro foi quando aquilo falou. Sim, ele disse. Ele realmente falou e eu e meu pai escutamos. Ele disse assim: saiam. Isso mesmo, um Peba falou, mandando a gente sair. Aquilo foi tão surreal e inacreditável que a gente demorou para raciocinar e entender que o Peba tinha falado. Mas quando a gente entendeu, rapaz, só pegamos os lampiões e fomos correndo para fora do matagal. Quando a gente chegou em casa, eu contei para minha mãe. Ela se segurou para não rir e logo voltou a dormir. No dia seguinte, eu e meu pai acordamos com Tessol, cada um em um olho diferente. Era de lascar mesmo essa situação. Nosso feriado foi ficar acamado e molhar o Tessol com algumas ervas para diminuir o inchaço. Na segunda-feira, fomos trabalhar e na ida não escutamos os passos, mas na volta foi pior. Várias pedras começaram a ser jogadas na estrada, poucas acertando a gente. Eu olhei para o lado e vi um homem todo de preto rindo da gente. Começamos a correr e chegamos em casa todo lascado. Quem estava mais machucada era meu pai. Minha mãe limpou seus ferimentos causados pelas pedras. No dia seguinte, chamamos o patrão e dizemos que não íamos mais trabalhar. Ele disse que tudo bem, que aguentamos foi muito tempo, pois a maioria que ia e voltava a pé ficava poucas semanas na obra. Ele nos deu um bônus e foi embora. Depois disso, a gente trabalhou em qualquer coisa, menos em algo que envolvesse aquela parte do matagal e da estrada. Então, pessoal, esse relato foi o que aconteceu com meu avô e meu bisavô. Nem eu sei se acredito se um Peba falou com eles, mas fica o questionamento. O que é aquilo no matagal? E aquele homem de preto? As outras pessoas que saíram do trabalho também viram? Bem, são coisas que eles nunca respondeu para nós. Uma boa noite. Quem me contou esse relato foi meu tio. Na época tinha 28 anos e morava no sítio na cidade de Tupã, São Paulo. Ele contou que era uma época de carnaval e tinha sido convidado para um baile na cidade e chamou seus irmãos para irem junto. O pai dele, antes de saírem, os advertiu para não virem muito tarde, pois, segundo ele, seria noite de lua cheia e era perigoso verem muito tarde da noite. Eles disseram que voltariam próximo das 2 da manhã e que ajudariam o entregador dos frangos, que viria à noite para entregar alguns frangos no sítio. O pai dele então concordou, mas disse que, se possível, viessem mais cedo seria melhor. Antes do meu tio sair de casa, o filho mais velho do vizinho foi até sua casa e perguntou se ele poderia ir junto com eles. Meu tio e os irmãos aceitaram e combinaram de se encontrar às 8 horas na porteira da fazenda. Meu tio e os irmãos saíram de casa por volta das 19h30. Esperaram por cerca de 10 minutos, mas nada do filho do vizinho aparecer. E esperaram bastante. Eram 20h40 e nada do rapaz. Meu tio então falou para os irmãos irem na frente, que ele iria esperar mais um pouco e depois encontraria os irmãos no baile.
E 20h40 virou, 21h40, 22h40. O meu tio, então, resolveu ir para o baile. Mas nesse momento, o caminhoneiro, que estava trazendo os frangos, chegou e o meu tio, para não deixar o pai sozinho, que já era de idade e tinha que separar os frangos novos dos velhos na granja, resolveu ficar e ajudar. Então ele voltou com o caminhoneiro até a casa e chamou seu pai e foram separar os frangos. Esvaziaram a primeira granja, transferindo os frangos para outras 2 granjas. E a primeira ficou vazia e pronta para receber os frangos novos. Já era por volta das 2 da manhã, quando terminaram de descarregar os frangos. O meu tio e o seu pai apagaram as luzes das granjas e, junto com o caminhoneiro, voltaram para casa. O caminhoneiro foi embora e meu tio e seu pai entraram e foram para seus quartos. Foi então que meu tio ouviu o barulho dos frangos nas granjas. Ele chegou até pensar que era porque estavam estranhando o ambiente e já ia se deitar, quando seu pai o chamou e falou para irem ver o que estava acontecendo. Eles então carregaram os revólveres e saíram para ver o que era. Chegando próximo das granjas, um odor bem forte chamou sua atenção, mas como as granjas ficavam próximas dos chiqueiros, pensaram que o odor era dos porcos. Chegando na granja, acenderam as luzes da primeira e não tinha nada, apenas os frangos encostados próximos da porta. Na segunda granja, os animais já estavam bem agitados. Porém, quando chegaram na terceira e acenderam as luzes, ao fundo, repararam que havia um buraco na terra e havia pedaços de frango por todo lado. Alguns frangos ainda restaram e foram para a próxima porta, mas alguns ficaram próximo do buraco. E nisso, segundo meu tio, uma mão grande e peluda pegou 2 frangos de uma vez. E quando entrou na granja, meu tio disse que foi a coisa mais horrível que ele já tinha visto na vida. Um animal enorme, parecendo um cão negro. Os olhos vermelhos encarava ele e seu pai, e rosnava parecendo que estava desafiando os dois. Ele disse também que esse animal deu 2 passos para frente, como se fosse um homem, e por pura maldade esmagou a cabeça dos frangos com suas mãos e se pôs em posição de ataque. Mas nosso pai, do meu tio, sacou o revólver e disparou contra o animal, o ferindo no braço, e um dos tiros raspando sua cabeça. Meu tio, por sua vez, estava paralisado de medo, e com muito custo também sacou a arma e disparou, arrancando um pedaço da orelha esquerda do animal, que após ser atingido, novamente saiu urrando da granja e desaparecendo pelo canavial nos fundos das granjas. O meu tio e meu pai, então, voltaram para casa, e chegando lá, seus irmãos estavam chegando do baile, e eles contaram o ocorrido. Eles então resolveram ir se deitar, e no outro dia verem um prejuízo. No outro dia, meu tio, seu pai e seus irmãos foram até as granjas verem o prejuízo que tiveram, pois os frangos da terceira granja, mais da metade estavam mortos, o restante alguns machucados, e os outros corriam mais do que o normal quando se aproximavam deles. Mas, com muito custo, conseguiram reunir todos e arrumaram a granja. Voltando para casa, o meu tio conversava com os irmãos sobre o baile e perguntou se o filho do vizinho apareceu. Eles disseram que não e até ficaram preocupados. Mas como um dos irmãos do meu tio trabalhava na mesma empresa que ele, iria perguntar o porquê dele não ter aparecido. O pai do meu tio então o chamou para irem até a cidade, para irem no armazém e encomendar mais frangos. No armazém, eles estavam conversando com o dono, quando o vizinho chegou no armazém acompanhado do filho, que tinha uma tipóia no braço, um corte na cabeça
e na orelha esquerda faltava um pedaço. Meu tio e seu pai então subiram na carroça e voltaram para casa. Carregaram as armas e esperaram o animal voltar. Só que dessa vez eles sabiam que se tratava de um lobisomem. Mas ele nunca mais voltou na fazenda do meu tio e de seu pai. Os vizinhos se mudaram no início do mês de março e nunca mais ouviram falar dos antigos vizinhos. Olá, eu me chamo Giovana, tenho 27 anos e hoje vim contar uma história que ocorreu com a minha avó, Elba, e minha tia Cláudia. Nós somos de Açu, Rio Grande do Norte. Isso aconteceu por volta dos anos 80. Eu vou contar como se fosse minha avó Elbinha contando. Assim será melhor para todos entenderem. Aqui em Açu, lá pelas antiguidades, existe uma lenda dentro da igreja. A lenda é famosa até hoje, mas por causa dos vigias noturnos e os bêbados da praça, ninguém se arrisca mais a fazer. A lenda conta que se você passar um papel para dentro da igreja, pela porta da entrada, algo puxa. Eu, sinceramente, nunca acreditei muito nisso, mas na minha infância, eu sempre fui muito arretada. Em um certo dia, eu estava passeando pela praça, perto da boca da noite. Eu olhei para a igreja principal da cidade, que é em São João Batista, e tive a brilhante ideia de reunir várias pessoas e jogar o papelzinho para ver se aquilo realmente iria funcionar ou era só falatório do povo. Eu fui de casa em casa de conhecidos. Ninguém aceitava, pois tinha medo demais. E se o padre Canindé descobrisse, teria uma boa conversa com nossos pais, coisa que ninguém queria. Fui até a casa de Franciane, a avó dela, que estava deitada em uma rede. Ela me chamou e disse que queria conversar comigo. Eu, sem entender muita coisa, fui até lá e me sentei no chão, pertinho da rede. A véia era cega. Se sentou e usou o tato para descobrir onde estava o fumo e o cachimbo. Sem precisar de ajuda, ela acendeu o seu cachimbo e ficou baforando enquanto me contava a seguinte história. Então, Elbinha, tu é como se fosse da família. Então vou te contar uma história. Eu era menina velha já. A igreja de Açu nem era como você vê hoje. Tinha apenas uma porta pequena e 4 paredes. Em uma certa noite de quaresma, teimosa como eu era, saí de casa de madrugada e fui até a igreja. Eu não botei nenhum papel. Eu me deitei no chão e tentei ver o lado de dentro da igreja, por debaixo da porta, para ver se tinha algo mesmo ou era só falatório do povo. Menina, após quando eu me abaixei, eu vi vários pés andando de um lado para o outro. Alguns estavam descalços, outros com sapatos chiques. E eu fiquei tão assombrada que eu meti o pé dali e nunca mais fiz aquilo de novo. Na manhã seguinte, eu acordei doente, me queimando de febre. Maninha me levou em uma curandeira. Lá, em Dona Chanquinha, ela me avisou que eu vi algo que eu não deveria ter visto. E por isso, infelizmente, iria receber uma punição das almas. Ela também disse que a igreja é muito mais assombrada do que qualquer cemitério. Após Dona Chaquinha fez várias curas em mim, me benzeu dos pés à cabeça. Anos depois, eu desenvolvi uma doença nos olhos. Como não existia cirurgia para isso, e se existisse, eu não teria dinheiro para fazer. Então fiquei cega. Depois de tudo isso, eu voltei em Dona Chaquinha. Ela botou uma vela e um copo d'água e me disse que essa foi a punição das almas que me foi dada. Então, minha jovem, faça isso não.
Tu nem sabe a punição que pode receber. Depois da avó de Franciane falar tudo aquilo, eu fiquei com um pouco de receio. Mas logo veio Cláudia, tia de Franciane, me puxou para um canto e disse que escutou os rumores, que queria ir junto comigo para descobrir se realmente tinha algo assombrado na igreja. Eu logo esqueci a história que a avó de Franciane contou. Falamos para a Lúcia, irmã de Cláudia, que iríamos voltar tarde, pois estaríamos na minha casa fazendo algo interessante. A irmã dela disse que tudo bem e saímos correndo de lá. Estávamos eufóricas, animadas para o que iria acontecer. Passamos em casa e pegamos um papelzinho. Colocamos tudo o que queríamos ali, pois a lenda também dizia que se alguma alma puxasse, ela poderia atender o pedido que a pessoa fez no papel. Bem, assinamos o papel com nossos nomes e ficamos lá proseando, esperando chegar perto de meia-noite, pois assim, como o povo do interior dorme cedo, não teria ninguém na rua. Estávamos entediadas já e fomos até a maninha, que estava se arrumando para dormir. Pedimos para ela contar alguma história sobrenatural. A mesma falou assim: quando eu era menina, não morava por aqui, morava lá em Currais Novos. A igrejinha por lá ficava no pé de uma pequena montanha. Era montanha, mas a gente chamava assim. Lá naquela igreja, o povo dizia que as almas iam sempre para lá, para pedir ao padre para que as ajudasse a encontrar a luz. Nesse tempo, eu era coroinha e sempre estava lá com o padre. Teve uma noite que ele pediu à minha mãe para que me deixasse ficar até mais tarde ajudando nas coisas da igreja. Minha mãe deixou. Quando se aproximou da meia-noite, eu larguei a minha vassoura com um susto que tomei, pois passou um vento frio que percorreu dos meus pés até minha cabeça. O padre, me vendo assustada, disse que estava tudo bem, que aquilo era normal. Cada vez mais foram se juntando mais e mais almas. Dava até para escutar os lamentos e os choros agonizantes de algumas. Era terrível. O padre contava que toda noite acendia a vela para esses espíritos e fazia como se fosse uma missa. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a missa foi diferente. O padre não falava, apenas fazia mucangos, parecendo estar conversando pela cabeça. Várias velas estavam acesas e presenciar aquilo foi bizarro. Até que o padre me mandou ir para casa e pediu para eu não contar isso para ninguém, pois era segredo. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha mãe. Depois disso, não quis ser mais coroinha. Deus me livre conviver com espíritos daquela forma. Depois que minha mãe contou isso, ficamos com mais vontade ainda de descobrir se as almas iriam nos atender. Maninha perguntou por que queriam saber disso e também por que estávamos tão animadas. Eu abri logo a matraca e disse tudo. Cláudia ficou calada na dela, se fazendo de sonsa. Minha mãe apenas riu e disse que tudo bem, mas se algo acontecesse, eu não viesse correndo atrás dela, pois com a alma ela não lida. Eu não lhe dei bola e olhei no relógio da parede. Já era quase meia-noite. Peguei na mão de Cláudia e a gente saiu correndo para a igreja. Realmente, no caminho não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Coisa muito diferente de hoje em dia. Enfim, assim que chegamos na igreja, Cláudia ficou olhando no relógio de pulso e esperando dar exatas meia-noite. O vento estava frio, a noite estava escura, mal dava para ver a lua. Mas claro, os grilos e os sapos não calavam a boca. Era um tanto barulho de inseto que parecia que ia me deixar louca. Assim que deu meia-noite, parece que o mundo se calou.
Uma energia diferente passou entre nós e não demorou muito para a gente sentir outras. Era como se fosse algo frio que se passava por a gente. Cláudia, que era medrosa, disse que poderia ser as almas entrando na igreja. Corremos para a lateral e esperamos o que quer que fosse passar. Ficamos por ali uns 3 minutos esperando, e com meu ouvido encostado na parede. Dava para escutar várias e várias coisas. Fomos até a porta, encostamos nossa cabeça nela e escutamos palavras estranhas de várias vozes diferentes. Algumas palavras dava para entender. O meu coração se apertou quando eu escutei a lamentação de uma alma. Dava para entender poucas palavras. Ela falou filho. O que será que aquela alma fez com seu filho para se lamentar tanto? Enfim, eu olhei para a Cláudia e ela estava branca. Estava tão pálida que parecia estar doente. Ela olhou para mim e disse para irmos embora que não estava gostando nada daquilo. Eu, teimosa e sem medo do que iria acontecer, peguei o papel e bati 3 vezes na porta da igreja e deixei o papel no meio da porta, dando para ver se iria puxar ou não. Não deu 3 segundos e algo puxou aquele papel com tudo. Eu e Cláudia olhamos uma para a cara da outra e gritamos bem alto. Sorte a nossa que por ali só tinha comércio. Senão, quem estivesse perto teria escutado nosso grito. Mas, menino, a gente começou a correr desesperadas e só paramos quando chegamos na minha casa. Cláudia, ainda em pânico, não queria nem ir para sua casa de tanto medo que estava. A gente contou tudo o que aconteceu para minha mãe. Ela apenas ficou séria e disse que bem feito, que com o sobrenatural não se brinca. E que o que ela tinha falado antes estava valendo ainda. Ela não queria saber de alma. Apenas abaixei a cabeça e fui chamar meu pai. Pedi a ele para deixar Cláudia em casa. E ele foi. Naquele resto de noite, eu não consegui dormir. E não vou mentir, acho que fui assombrada por uns 3 dias. Eu vi coisas e escutava lamentações. E sobre o que estava escrito no papel, pelo menos para mim, uma coisa se realizou. E o que era? Bem, não importa mais. Só saibam que eu nunca mais fiz isso, pois não vale a pena martelar a cabeça por causa disso. E nunca, nunca mesmo, duvide do poder das almas. Então, pessoal, esse foi o relato da minha avó. Ela me contou anos depois o que ela pediu. Foi um namoradinho, que logo depois de alguns dias terminou com ela. Então, vale mesmo a pena ser atormentado por 3 dias por causa de qualquer besteira? Enfim, obrigado por ler o meu relato. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Eu lembro que há muito tempo atrás, minha mãe contava um caos de um vizinho dela de Bragança, que nos finais de semana trabalhava em Belém. Na sexta-feira, viajava e só voltava na segunda. Em Bragança, arrumou uma namorada, muito bonita e encantadora, e ficou doidinho por ela. Namorava de porta até tarde e se perdia nas horas. Minha mãe ouvia falar de seus horários e alertava. Olha, tu ficas andando fora de hora, um dia uma visagem ainda vai te botar para correr. E ele, cheio de coragem, dizia: mas égua, eu é que não tenho medo de visagem, assombração e nem de alma penada. E não tinha mesmo. E por ficar até tarde na casa da namorada, sempre insistia para dormir lá, e ela sempre negava, dizendo que a avó não deixava, porque era muito religiosa, cheia de pudor e não aceitava namorado dormir em casa de namorada. Em uma dessas idas e vindas entre Belém e Bragança, minha mãe observou que ele não estava mais indo na casa da namorada,
e nem falava mais nela. Curiosa, foi perguntar para saber o que aconteceu. Cadê tua namorada? Nunca mais te vi na casa dela. Eu terminei o namoro. Mas égua, tu eras tão apaixonado por ela. Égua, nem me fala em égua. O encanto acabou e eu tô indo para Belém para nunca mais voltar aqui em Bragança. Eu vou te contar tudo, só não a identidade dela. E assim, com um ar tristonho, ele contou para a mãe em detalhes o que se sucedeu. Em uma noite, ele pediu para a namorada dormir com ela na casa, como sempre pedia, mas dessa vez sabia que a avó dela não ia dormir lá. Ela prontamente inventou uma desculpa. Disse que estava com muita dor de dente e que ia tomar uma medicação forte e precisava dormir, e pediu para ele ir embora. E assim ele fez. Saiu de lá chateado, com essa desculpa esfarrapada. Para esparecer, não pegou o caminho de costume. Foi por um atalho por dentro do campinho de futebol. E por lá, ouviu um barulho dentro do mato e relinchos. Nossa, o animal tá ferido. Na certa, jogaram aqui no mato para poder morrer. E ele foi olhar, e para sua surpresa, era uma pessoa se transformando em cavalo. E como ele era corajoso, nem pensou em correr e foi olhar mais de perto para ver quem era. Foi chegando perto até que veio o baque. Ele reconheceu quem era, a sua própria namorada. Quando ela deu com ele, tomou um baita susto e não conseguiu mais continuar a transformação. Ficou ali, diante dele, em metade corpo de gente e metade cavalo. Ou melhor, numa égua de pelos muito brancos. E ela se desmanchou em choros e lágrimas. Tá vendo só? É por isso que eu não queria que tu dormisse lá em casa. Não queria que tu descobrisse o meu segredo, que eu vira o bicho. Nisso ela disparou e sumiu. No outro dia, ele voltou lá e terminou com ela. Ela chorou muito, porque realmente gostava dele. E assim, ele contou para minha mãe o caso, mas não revelou a identidade da moça. E após isso, ele se despediu de minha mãe. No dia seguinte, ele arrumou as suas coisas e foi embora para Belém, e nunca mais botou os pés em Bragança. Era por volta das 19 horas quando eu, Laerte Luiz, decidi sair para pegar um ar. Me lembro que em setembro estava escaldante na cidade e o calor era insuportável. Naquela época, o conjunto do Baza se estendia de frente para a mata da Utinga. Não havia muros ou divisões e a Avenida João Paulo II ainda não existia. Enquanto caminhava por uma alameda estreita, parei na frente da casa de um amigo para bater um papo. De repente, notei sobre a mata um objeto grande e luminoso, pairando sobre a copa das árvores. Ele era esférico e emitia uma luz verde. Meu amigo e eu ficamos espantados com a aparição. A curiosidade me levou a correr até a última alameda do conjunto, para ver o objeto mais de perto. Quando cheguei, percebi que não era o único. Vários moradores estavam na porta de suas casas, testemunhando o fenômeno. O objeto começou a descer suavemente entre as árvores e em seguida desapareceu na mata. Chamei alguns amigos que moravam ali e, armados com binóculos e lanternas, fomos até a beirada da mata. Lá, a mata se iluminou quando o objeto levantou o voo novamente, erguendo-se devagar por cima das árvores. Tinha um diâmetro um pouco maior que a lua cheia, e agora uma multidão de moradores assistia ao espetáculo. Uma mistura de medo e euforia
tomou conta de todos. Muitos gritavam e berravam para o objeto, como se fosse um gol em um jogo de futebol. O OVNI agora tinha uma tonalidade amarela e era rodeado por uma pequena luz azul que girava ao seu redor. O objeto se distanciou e seguiu pela mata, em direção ao bairro de São Brás. Decidimos investigar o local do pouso na mata. 7 de nós, jovens, invadimos a mata da Utinga em busca de vestígios do desconhecido. Conhecíamos bem a área. Era comum andarmos por lá e nos banharmos no grande lago Bolonha, que abastece Belém. Seguimos por uma trilha focando as lanternas em tudo até chegarmos à margens do lago, onde notamos uma estranha névoa branca sobre as águas, semelhante às neblinas em dias de frio. Resolvemos fazer uma fogueira para iluminar o ambiente. Enquanto conversávamos em volta do fogo, já nem pensávamos mais no misterioso OVNI. Foi quando um dos jovens avistou uma forma no lago. Com a lanterna, eu consegui ver algo cilíndrico flutuando sobre as águas. Era de cor escura, talvez bronze. Todos ficaram perplexos com o que estava diante de nós, suspenso no ar. Mesmo sem olhos, sentíamos que aquilo nos observava como um scanner. Passamos a lanterna ao redor e vimos outro objeto cilíndrico, idêntico, ainda mais perto, à margem do lago. E para o nosso espanto, havia um terceiro. Tomados pelo medo, tentamos entender o que era aquilo. Os cilindros começaram a se movimentar em nossas direções e o pavor tomou conta de nós. Corrimos pela mata sem olhar para trás. Quando chegamos ao conjunto, encontramos uma enorme multidão de curiosos, incluindo a polícia e a imprensa. Jornais como A Província do Pará e O Liberal estavam lá, entrevistando os moradores. Fomos cercados por repórteres que queriam saber o que vimos na mata. Contamos tudo sobre os cilindros no lago e a multidão, eufórica, invadiu a mata, mas não havia mais nada lá. No dia seguinte, os jornais noticiaram o fato, não só no Utinga, mas em outros bairros de Belém. Muitos também haviam visto o OVNI. Em uma escola de São Brás, o objeto pairou sobre o prédio, causando grande alvoroço entre os alunos do turno noturno. O mais estranho foi o título da matéria nos jornais: Os Seres de Bronze. Eu e meus amigos não entendemos o porquê desse título, já que o que vimos foram apenas cilindros metálicos semelhantes aos de oxigênio, sem cabeça ou membros, apenas flutuando no ar. Talvez alguém tenha exagerado no depoimento ou a imprensa tenha sensacionalizado a história. Mas foi assim que o episódio ficou conhecido. Após o incidente, o conjunto do Baza e a mata da Utinga foram visitados várias vezes por jornalistas e pelo alto escalão militar da aeronáutica. E até uma equipe do Globo Repórter foi ao local. Até hoje, sou o porta-voz do misterioso pouso na mata do Utinga e sempre dou entrevistas relembrando o fantástico caso dos seres de bronze.